Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouco mais como que anda o andamento, o progresso do jogo Área 37, que é o jogo que eu estou desenvolvendo. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre ele e esse vai ser mais algum vídeo passando mais algumas informações e passando também algumas dicas, já que muita coisa que eu falo nos vídeos aqui, quando eu vou mostrar o jogo, eu sempre busco passar alguma coisa que possa ser útil para você. Não só mostrar o jogo, né, para quem tem interesse, mas também passar alguma informação que possa servir de aprendizado para alguma pessoa aí que está fazendo o seu jogo, possa ver essa informação e aplicar no seu próprio projeto. Mas antes de começar, eu quero avisar que o nosso primeiro desafio de pixel art da Indie Power já está no ar. E para você participar, você precisa ser aluno ou do curso de pixel art ou do curso Game Art Total. Os links vão estar aí na descrição. Você pode ser tanto aluno se matriculando através do nosso site Indie Power ou então através da Udemy. Então, se você é aluno da Udemy ou se você é aluno do site da Indie Power mesmo, ambos podem participar. Aí, para você participar, além de ser aluno, se você não é aluno e quer participar, você tem que se matricular. E se você quer participar e já é aluno, o que você vai fazer? Você vai entrar no nosso grupo do Discord, que é um grupo exclusivo para alunos. Você vai entrar lá e lá vai ter uma discussão chamada Desafio de Pixel Art. Você acessa lá, que lá vai ter todas as informações. O último vídeo desse canal também foi falando sobre esse desafio. Então você pode assistir o último vídeo, que lá tem todas as informações. E independente de querer ou não participar desse desafio, você também pode se matricular no curso de Pixel Art para você poder aprender do básico ao avançado dessa técnica que é tão utilizada não só nos games, mas como artes visuais em geral. O curso está bem baratinho, apenas R$40 e o link vai estar aí na descrição. Então, enfim, vamos lá para o Game Maker, que é a ferramenta que eu estou utilizando. Depois eu vou até falar o porquê que eu estou fazendo esse projeto no Game Maker, mas vamos deixar isso para depois. Bom, deixa eu dar um zoom aqui só para mostrar um pouco mais aqui do nosso cenário. Eu não vou rodar o jogo, só para deixar claro, porque sempre que eu rodo o jogo e ao mesmo tempo gravo, ele costuma travar. Todos os vídeos em que eu mostro o gameplay, eu tenho que gravar o gameplay antes e depois gravar o vídeo aqui com o OBS e tal. Mas enfim, a princípio, o que eu mudei aqui nesse jogo? A princípio eu iria, em cada estágio do game, fazer 4 fases e um chefe. Ou seja, você teria a fase 1, 2, 3, 4 e um chefe ali fechando um estágio, fechando um cenário, digamos assim. Como por exemplo, esse aí que eu estou fazendo é um cenário que é um ferro velho. Então seriam 4 fases curtas nesse ferro velho e o chefe do ferro velho. Só que acontece o seguinte, eu percebi jogando o game que fazer 4 fases do tamanho que já tem aí, o jogo estava ficando muito maçante e até mesmo difícil. Porque por mais que você decore onde que vão aparecer os inimigos, tudo mais, o que você tem que fazer em cada momento, que é a proposta do jogo, esse tipo de jogo com uma pegada mais retrô, run and gun e tal, a maioria tem essa premissa de você ter que jogar várias e várias vezes até você decorar o caminho, decorar o que você tem que fazer e assim você dominar o jogo. Não é aquele tipo de jogo que você vai ali rapidão, passando e tal, logo de primeira. Você tem que jogar algumas vezes até você conseguir
chegar ali no final da fase. Só que independente disso, uma hora ou outra você acaba morrendo, porque às vezes um inimigo dá um tiro no momento que você não esperava e por aí vai. E tava demorando muito para poder chegar no chefe, chegar ali no final dessas 3 fases, que é a parte que até o momento que eu fiz. Então eu resolvi tirar a 4ª fase do estágio, para poder não só encurtar o caminho, mas também deixar o jogo menos maçante, porque você está ali combatendo aqueles inimigos, passando por aquele tipo de cenário, e com o tempo, você vendo ali sempre o mesmo cenário, os mesmos tipos de inimigos, os mesmos tipos de desafios, aquilo fica um pouco maçante. E você tem que... Parece que você está meio que andando em círculo e não está indo para lugar nenhum. Então é muito importante que quando você vai fazer um jogo que tem um ambiente, e esse ambiente vai ser grande, que você tenha variações de gameplay ou variações de inimigos nesse caminho. Porque senão fica muito monótono. Por mais que as outras fases sejam diferentes, tenham outros inimigos, às vezes dentro daquela própria fase fica monótono. E às vezes a fase é tão grande que é difícil o jogador chegar ali com todas as vidas que ele precisa, às vezes, para derrotar o chefe. Então, a decisão que eu tomei, uma delas, né, foi tirar uma dessas fases. Então, ao invés de ser 4 fases e um chefe, agora vai ser 3 fases e um chefe. Porque assim vai encurtar um pouco aquele caminho para que a pessoa chegue no chefe logo. E ela tem que chegar no chefe com uma quantidade de vidas suficiente para ela derrotar. Outra coisa que eu vou fazer, até para essa questão do chefe, vai ser o seguinte. Esse jogo ele funciona da seguinte forma. A cada hit que você toma, você morre, você perde uma vida. Ele não tem barra de energia nem nada. É só vida e continue. Se você jogar no nível normal, na verdade até o nível normal vai ter continue infinito, só não vai ser salvo. Mas no nível difícil ele vai ter continues limitados. Então você morre. Assim que você morre, você continua do mesmo lugar que você morreu. Então ele morre num ponto, vai ter um objeto para fazer o personagem reviver, ele caminha um pouco para trás, então você até vê a tela andando um pouco para trás, a câmera voltando, e aí o personagem ressurge novamente, mas naquela mesma região. A fase não reseta quando o personagem morre, igual nos jogos Run and Gun, que você está ali andando, morre e o personagem já aparece ali mesmo, não precisa voltar no início da fase, ou no início daquele pedaço. Só que se o personagem perder todas as vidas, ele volta lá para o início do estágio. Então, por exemplo, ele perdeu uma vida no estágio na fase 1, uma vida na fase 2, na fase 3 deu game over. Ele não vai voltar na fase 3 do estágio 1. Ele vai voltar lá no início da fase 3. Ou seja, aqueles 3 blocos que ele já andou, ele vai ter que retornar tudo e passar tudo novamente. Só que quando ele chega no chefe e ele dá game over no chefe, ele não volta para o início do estágio, onde ele teria que passar pela fase 1, fase 2, fase 3 e chegar no chefe. Ele vai retornar no próprio chefe. Então eu vou poupar o jogador de ter que passar novamente aquela fase toda, aquelas 3 fases, chegar no chefe com vida suficiente e derrotar o chefe. Ele vai poder gastar todas as vidas dele só para chegar até no chefe. Aí se ele chegou no chefe com uma vida e morreu ali, ele não vai voltar para o início da fase. Ele vai voltar, vai resetar aquela fase do chefe. Deu game over, na hora que ele pedir para continuar, ele já cai direto na fase que tem o chefe.
ao invés de ter que passar toda a fase de novo. Porque como o jogo ele já é difícil, é uma proposta que o jogo seja difícil, eu tenho até que equilibrar algumas coisas, fazer alguns testes com, com jogadores para testar algumas coisas, ver se a dificuldade está ok, se não está difícil demais, talvez tirar alguns inimigos que aparecem em certos momentos, mas a ideia é que tenha uma certa dificuldade. Mas ao mesmo tempo você tem que facilitar, porque eu particularmente acho muito injusto às vezes você passar por uma fase difícil do jogo, né? Não, parece que está falando da vida, né? Mas não. Estou falando do jogo. Você passa ali uma fase comprida, super difícil, com muito inimigo toda hora, tiro, e você pula e esquiva. Só que de todo jeito você acaba sempre morrendo. Aí você chega no chefe com aquela. Já passou toda aquela dificuldade. Aí você chega no chefe e aí morre, porque dá game over rápido, porque você já chegou lá com poucas vidas. Aí tem que voltar pro início da fase, passar aquela fase difícil de novo, perder aquele monte de vida, chegar lá, morrer de novo pro chefe e repetir o processo até você conseguir chegar no chefe com vida suficiente para poder derrotar ou poder entender como que o chefe funciona, qual que é a mecânica, a dinâmica dele e assim derrotar. Então o jogo acaba ficando muito maçante, muito difícil. E tem que ter um equilíbrio, né? Vai ser difícil? Vai. Passar pelas fases. Mas depois que você passou pelas 3 fases daquele estágio, você entra no chefe, se der game over... Opa, fez um barulho aqui, parece que foi caminhão de brita. Mas enfim. Já é difícil às vezes passar pela fase, aí tem que chegar no chefe e você tem que ficar naquela de ter que chegar com muita vida ali, e às vezes não dá, porque pode ser que por mais que você decore o jogo, decore aquela fase, sempre vai ter alguma coisa que te mata, faz você perder vida e fica quase que impossível ou extremamente difícil chegar lá no chefe com uma quantidade boa de vidas. Tanto é que eu quero até fazer os chefes do jogo não tão difíceis. Eu quero fazer eles um pouco mais fáceis, utilizar mecânicas bem simples, porque o foco mesmo vão ser as fases e não os chefes. Quando eu jogo jogos retrô e vejo que tem essa dinâmica de você ter que chegar no chefe e depois derrotar ele e ter que economizar, tomar cuidado para não perder nenhuma vida, isso deixa a gente bem frustrado. Então, é bom às vezes a gente... Por isso que se você vai fazer jogo retrô, joga os jogos retrôs, tenha a experiência de como que esses jogos eram feitos, veja o que você gostou nesses jogos, o que você não curtiu, para você evitar os erros e acertar nas coisas certas. Porque, principalmente quando você quer fazer um jogo como eu, que quer fazer um jogo que tem uma pegada mais difícil, assim, quando você vai fazer um jogo que é mais difícil, tem muita armadilha que você pode acabar caindo e que você poderia ter simplesmente evitado se tivesse prestado atenção na própria experiência que você teve com jogos semelhantes. Por exemplo, esse jogo ele lembra muito Contra. Ele tem uma pegada Contra, Metal Slug e tal. E quando eu era mais jovem, criança e tal, Contra era um jogo que eu não curtia muito. Aquele negócio de você andou um pouquinho e já morreu, andou mais um pouquinho, não andou nem 5 pixels, já deu game over, isso acabava me desanimando, porque eu pensava, não tem como eu chegar no fim desse jogo, vai demorar uma eternidade.
E esses jogos ainda tinham continues bem limitados. Geralmente as fases eram curtas também, mas os continues eram bem limitados. E acabou que eu afastei desse tipo de jogo, porque senão acaba perdendo muito tempo. É igual aquela mecânica de você encostar num inimigo qualquer, bem fraquinho, o personagem pula para trás e você cai num abismo. Tipo, acontece muito em Castlevania, Ninja Gaiden. Castlevania era também um jogo que eu joguei quando eu era criança e desanimei. Porque chegava naquela parte das medusas e ficava quase que impossível. Você ia jogando, tudo bem, tinha dificuldade, mas você conseguia. Você decorava o padrão e pronto. Só que aí chegava na parte da medusa, era uma coisa muito que aleatória, né? Porque aquelas medusas elas não têm pontos fixos em que elas aparecem. É meio que aleatório. Você fica parado e ela vai surgindo aleatoriamente. Ela sai ali do extremo da tela e vai aparecendo ali. Então aquilo acaba prejudicando. Sempre que você tem esse tipo de jogo em que você tem que decorar as coisas, você tem que evitar aleatoriedade. Ou coisas que possam ser uma surpresa para o jogador. Tudo tem que ser muito previsível. Por mais que na primeira vez o personagem vai morrer, na próxima ele já sabe. Tem aquele inimigo, eu tenho que pular em tal lugar. E quando ele fizer isso, tem que ser exatamente assim. Não pode ter uma coisa que, às vezes tem um inimigo ali, às vezes não tem, às vezes o inimigo está mais para cima, às vezes o inimigo está mais para baixo, e não tem um padrão, não tem uma coisa que seja previsível. Às vezes é muito aleatório e acaba prejudicando um pouco a experiência. Pode até ter esse tipo de recurso, mas tem que utilizar menos. Porque aí o personagem passou aquela parte difícil, beleza, aí ele volta para aqueles momentos em que ele pode decorar o jogo e assim ter um domínio maior. Então, às vezes, colocar um elemento de mais imprevisível pode ser interessante, mas tem que tomar um certo cuidado nesse tipo de jogo. Bom, então o andamento está basicamente assim. Aqui, no caso, eu tenho até a terceira fase do jogo já está com os inimigos. Alguns inimigos que você vê aqui, que é esses bloquinhos, é porque eles são criadores. São gatilhos que servem para poder criar os inimigos. Porque esses inimigos aqui, eles são inimigos que perseguem o personagem. Ou tem alguma movimentação que precisa acontecer em momento específico. Então eu prefiro colocar alguns gatilhos que quando o personagem se aproxima deles, libera esse gatilho, do que colocar o inimigo. Por exemplo, esse objeto aqui é de um inimigo corredor que persegue o personagem. Se eu tivesse colocado o inimigo aqui, iria ter alguns problemas. Primeiro, a programação dele iria ficar correndo aqui. E de todos os inimigos que eu tenho aqui, que são vários, né? Desse objeto corredor. Esse inimigo corredor. Então a programação dele ia ficar correndo, a animação dele ia ficar correndo, por mais que ele esteja aqui fora da câmera. E todos eles iriam correr na direção do personagem. Então o personagem está aqui, todos eles iriam correr para essa direção até chegar aqui. Então eu coloco esses gatilhos primeiro para deixar o jogo mais leve. Ao invés de ter todos os objetos criados, todos os inimigos que têm uma programação complexa e física programada, tudo criado aqui, física do modo mais simples, né? Gravidade e tal, pulo. Não aquela física de simulação mesmo. Mas ao invés de ter vários objetos sendo processados com programação mais complexas ao mesmo tempo aqui, eu coloco só esses objetos simples e na hora que esses inimigos precisam aparecer, ele cria o inimigo, destrói o gatilho e pronto, resolve o meu problema. Eu utilizo essas barras aqui para poder criar. Isso aqui é o que cria os inimigos que vão aparecer na direita, que vão correr vindo
pela frente do personagem, né? E esses é os que virão pelas costas. Tanto é aqui, esse daqui está com a setinha virada para a esquerda, e esse aqui está com a setinha virada para a direita. Quando ele está com a setinha virada para a direita, significa que o que vai ativar ele vai ser essa barra. Essa barra fica sempre aqui, e essa barra sempre aqui na visão da câmera do personagem. Vou colocar elas de cá. Quando o personagem está com essa seta virada para cá, o que ativa vai ser essa barra aqui. Dessa forma eu consigo fazer o personagem caminhando, aí chega num ponto que ele está correndo aqui na direção aqui do cenário e o inimigo vem correndo por trás dele. Então assim eu consigo dinamizar quais inimigos vão vir correndo na direção do personagem quando ele chega num ponto específico e quais inimigos vêm pelas costas dele. Então assim eu consigo fazer esse tipo de dinâmica. E esses objetos aqui é o que criam, né? Assim que ele encosta, ele fica sempre aqui nessa posição aproximadamente da câmera. Na medida que o personagem vai andando, esse objeto vai andando também. E aí, por exemplo, encostou aqui, ele cria o inimigo. E aí tem gatilhos para vários tipos de inimigo. Tem esse daqui, que é um voador. Esse daqui ele já fica aqui mesmo, porque é um inimigo estático. Ele só fica movimentando nessa região. Ele não vai seguir o personagem, nem nada. E sempre está em pontos fixos. Esse daqui também, que é um atirador. Então é mais ou menos assim que eu organizo. Aqui então tem a terceira fase, que é a 1.3, né? Toda finalizada. Precisa agora colocar alguns ajustes e tal, e colocar os tile sets de fundo, né? Que são essas paredes aqui, ó. Que é essas paredes que tem aqui de fundo, que eu preciso colocar aqui também. Aí depois disso eu vou fazer o chefe dessa fase, desse cenário. E aí vai ser fazer pequenos ajustes, fazer um ajuste ali, outro aqui numa pixel art. Tem que fazer alguns ajustes lá no menu, naqueles menus iniciais, para poder colocar algumas configurações. Ajustar a questão do texto, talvez fazer alguma modificação na fonte, deixar ela mais interessante. Aí vão ser esses pequenos ajustes para poder lançar a primeira demo do jogo. Mas a demo vai estar a caminho. Quando eu for lançar a demo, eu também vou lançar a página na Steam, porque aí o pessoal já pode jogar a demo, baixar a demo pela própria Steam, colocar o jogo na wishlist e assim a gente fazer essa wishlist do jogo crescer para quando for lançar já tiver bastante pessoas interessadas no jogo. Também vou lançar a demo lá no itch.io, já que o itch.io é uma excelente plataforma para jogos gratuitos. Jogos pagos lá não costuma ter muito um bom desempenho, porque o pessoal que vai lá vai mais para jogar jogo gratuito. Então, como a demo é uma versão gratuita do jogo, coloco a demo lá e acaba talvez fazendo o jogo ganhar alguma visibilidade. Bom, no mais é isso aí, então essas informações que eu queria passar sobre o jogo, o andamento, e também algumas informações úteis para você que vai desenvolver o seu jogo, né? Sobre essa questão de não deixar a experiência maçante, mesmo que você vai fazer um jogo difícil, colocar ali alguns pontos para que o jogador não tenha que retornar sempre pro início e evitar muitas coisas aleatórias, ter ali alguma lógica. Bom, então é isso aí. E desafio de pixel art. Assiste o último vídeo do canal e aí você vai saber mais, acesse os links na descrição e entra lá no nosso grupo do Discord. Então é isso aí e até a próxima. Até mais.